Um abraço é para Cristiano Farias, Mundialeiro. Se Patrick Sequeira não quiser vir, deixa ele lá. O Bahia precisa de um goleiro que bote respeito, como o Léo Jardim, Everson e o Everton. Ou o melhor, ou melhor do que esses, mas Jean pega muito. Tá aí a opinião de Cristiano Farias. Bom, já vocês estão falando de Patrick Sequeira, vamos falar sobre ele, né? Vamos trazer aqui a declaração dele, porque ele se manifestou pela primeira vez e falou, né, do Bahia. O engraçado é porque eu lembro muito bem, né? Aliás, não, primeiro eu vou trazer a declaração do Patrick Sequeira, depois eu trago o que eu acho engraçado. Mas enfim, vamos lá. Patrick Sequeira. Ontem, né? Ele deu uma declaração para o jornal A Bola, né, de Portugal. Pela primeira vez, o goleiro Patrick Sequeira comentou sobre o interesse do Bahia em seu futebol. Em entrevista ao site português A Bola, o arqueiro do Casapia disse que está focado na Europa. Tá aí, ó. O que disse o Patrick Sequeira. Vamos lá. Lo que quiero es seguir enfocado en Casapía, tengo contrato y estoy muy contento acá. Entonces, eso fútbol bueno, nunca se sabe. Entonces, por mi parte, lo único es seguir trabajando acá y seguir ayudando aquí. Y bueno, vamos a ver la próxima época, vamos paso a paso. Hay que seguir trabajando y bueno, terminar esta época bien. Luego ya veremos lo que pasa en la siguiente época. Hay que trabajar y esforzarse porque la liga es muy, muy competitiva y muy fuerte. Tá aí. Recorte feito aqui pelo Preto, né? Pelo Preto Tricolor. Meu futuro está na Europa. Sondado pelo Bahia, o goleiro Patrick Sequeira fala pela primeira vez sobre o interesse do esquadrão. Falou que o futuro dele está na Europa, que o foco dele está no Casapia. Claro que isso aí é algo que pode ser mudado, né? Isso pode ser modificado. Não significa que ele falou isso e acabou e não vai poder sair de lá. Mas me parece realmente que foi um comentário frio, né? Não foi um comentário de alguém que está em negociação e tudo mais. O que eu acho estranho ou engraçado, como eu disse, é que no dia 6 de junho, né? Ou seja, tem 11 dias aproximadamente, o Fabrício Romano, que é um dos principais, né, jornalistas do mundo, ou o principal, né, ele tem simplesmente 29 milhões de seguidores. 29 milhões de seguidores, né? Ele trouxe a seguinte informação: ó. Patrick Sequeira planeja deixar o Casapia neste verão para dar um próximo passo. O time português agitou uma oferta concreta do Bahia no inverno, já que agora clubes da América do Sul e da Europa estão demonstrando interesse. Beleza. Outros clubes estão demonstrando interesse, né? Clubes do próprio futebol europeu. Talvez tenha sido isso que ele se referiu a permanecer na Europa, talvez não no Casapia. Até porque o Fabrício Romano falou que ele planeja sair do Casapia, né? Então não faz muito sentido. Talvez esse próximo passo dele na Europa seja em um outro clube europeu maior que não seja o Casapia, né? Então, aguardar para ver se nos próximos capítulos. Mas, sinceramente, eu já tô ficando sem paciência para essa novela toda em relação a Patrick Sequeira, galera. Se não quer vir, velho, o Bahia já ofereceu, já chegou num valor considerável, né? Se o Casapia não quer liberar, se o jogador não quer sair, deixa lá, velho. Vamos em busca de outro jogador, né? Não vai ser o último goleiro do mundo, não vai ser o último jogador do mundo, né? Então, esquece o cara, vamos partir para outra, vamos buscar outro goleiro, né? Tem outras opções no mercado, não tem só o Patrick Sequeira no mundo. Ah, mas Patrick Sequeira tem um perfil e tudo mais, beleza. Mas tem plano B, tem plano C, tem plano D, né? A gente, às vezes, foca em um jogador e o jogador não vem, depois você traz outro que às vezes até melhor, né? Aconteceu comigo, por exemplo, né? A gente estava ali na iminência de trazer o Wagner Leonardo, não deu certo, o Bahia pegou o Mingo, destravou a negociação lá na Argentina, trouxe o Mingo, e hoje a gente está muito feliz com o Mingo aqui. Então, não existe só o Patrick Sequeira no mundo, não é o único goleiro que existe no mundo, né? Se ele não quer sair, velho, se ele não quer ser liberado, beleza, né? A gente vai atrás de outro. Eu só não acho que o Bahia tem que ficar mendigando ou tem que ficar aí, sabe, de alguma maneira choramingando, né, atrás do cara, esperneando para poder trazer, né? Eu sei que o Bahia não tá fazendo isso, mas deixando claro que é algo que eu não gostaria que fosse feito, né? Deixando claro que essa é uma opinião bastante relevante, né, em relação a essa possibilidade do Patrick Sequeira. É interessante o novo CT, mas somos pelo certo. Essas pessoas estão lá faz tempo e nossa região metropolitana já está sem espaço para grandes empreendimentos, exceto com inconvenientes. Fora que temos mais 2 CTs, está dizendo aí o TM Esquadra. Leiro, Puco falou sim ontem na live que Patrick é plano A e já é plano B e que não tem o plano C. Na live de ontem, exatamente com o minuto 49 da live. Baixa lá assistir. Vamos lá, vamos ver. Vamos dar essa audiência aqui para Marinho Júnior. Vamos lá. 1 minuto 49, né? Segundo ele.
Vamos lá. Vou trazer aqui a live de ontem dos meninos. Vamos lá. Né? Mas assim, a questão de goleiro, eu ainda sigo na linha do que o Yuri falou, de que a ideia do grupo é o Léo Jardim e tal. E eu digo isso porque, assim, Yuri falou do Jean, e a informação não foi minha, antes que alguém pense que é por aproximação, não foi minha, né? Hoje, se o grupo entendesse que não teria chance com o Patrick, já teria aceitado a proposta de Jean. Então, para mim, Yuri, achismo, não informação, Cadu deve estar confiante ainda de que consiga algo com o Patrick Siqueira, né? Deve estar confiante para dizer, irmão, vamos segurar a onda aqui e tal. Se não der certo, a gente tem um plano B, né? Mas plano C não vem. A princípio, o plano A não dando certo, parte para o plano B, não deu certo o plano B, vai com o Ronaldo, com o Marcos Felipe e com o Danilo até o final do ano e pronto, né? Eu acho que é mais ou menos por aí com relação ao goleiro. Se te deveria mandar o goleiro reserva deles para... Faz sentido, né? Pelo que o Marinho falou ali, Jean foi oferecido ao Bahia, né? Ficou claro. E ele falou aceitar a proposta de Jean, né? Aceitar a proposta de Jean. Então, pelo que o Marinho falou, ficou claro que o Jean ele foi oferecido para o Bahia. Né? E o Marinho falou, se eles não tivessem a confiança que dá para destravar a situação do Patrick Siqueira, eles já tinham, né, ido em cima de aceitar a proposta do Jean. Né? Então, o Jean foi oferecido ao Bahia. Isso ficou claro para mim. Né? Isso ficou claro para mim. Enfim, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Né? Se não acontecer Patrick Siqueira, se não acontecer Jean, e se o Bahia não achar que dá para trazer um outro goleiro, a gente vai ter que ficar com o que tem até o final do ano. Eu só espero que essa situação se resolva, tá? O Bahia não pode mais ficar, né, com essa situação, até porque no final do ano o Danilo Fernandes deve aposentar, né? Ronaldo tem contrato de empréstimo até o final do ano, a gente não sabe se vai ficar ou não, né? Creio eu que não, pelo visto, pela pouca sequência e tal, não sei se os treinos são suficientes para poder o Bahia ter o jogador em definitivo mais para frente, acho que não. Então, eu particularmente acho que, pelo que ficou claro, né, na live, é que o Jean foi oferecido ao Bahia e que o Bahia ainda não tratou com o Jean especificamente, porque, segundo o que disse Marinho Júnior ali, e para mim ficou claro, é que o Bahia ainda tem e acha, né, que dá para, tem esperança e acha que dá para destravar a situação com o Patrick Siqueira, tá? Jean está com malas prontas para o Bahia e será anunciado tão logo a questão do costarriquenho seja superada. Só não foi porque o empresário não disse não ao Bahia. Tá aí o Bahia Júnior. Vamos ver, né? Vamos ver. Um abraço aí para o Alisson Silva Pontes, tamo junto. Um abraço aí para o nosso parceiro Anthony, tamo junto. Um abraço também para o nosso parceiro Rafael Vasconcelos. Galera, me preocupa a gestão do Bahia em contratações. Em que especificamente? Você não acha que o Bahia tem um elenco com bons nomes, não? É claro que a gente tem jogadores que a gente errou em contratar. Isso aí é óbvio, né? Erros aconteceram. Eu concordo com você se você pensa por esse lado. Eu acho que erros aconteceram. Mas você não acha que a gente acertou mais do que errou, não, Rafael? Enfim, se puder desenvolver um pouco mais essa sua teoria aí em relação à preocupação, né? Em relação às contratações, vai ser bom para a gente poder debater aqui. Vamos ver. O que é que você pensa, né? De maneira mais a fundo. Bom goleiro, mas me preocupa a questão da pressão que ele pode sofrer, né, pelas questões do extracampo da carreira dele. Essa é a minha preocupação. Apenas isso. Mas acho um bom goleiro. Identificado, já conhece o clube, né? Cria do clube, enfim. Bom goleiro. Bom dia, Leire. Para mim, o Jeanzinho seria uma excelente opção. Acho melhor do que o que temos. Danilo e Ronaldo podem sair e ano que vem investiria em um grande goleiro. Usa a grana em outros jogadores. É um ponto de vista, né? Mas eu acho que a gente vai continuar sem ter um goleiro unanimidade. Como eu disse, pode ser que ele melhore a posição? Pode. Mas talvez não seja o cara que resolva. Né? Enfim, aí é algo que a gente vai ter que entender. O lado bom é que é um cara que é identificado, é um cara que já conhece a torcida, é um cara que é da cidade, né? Então, querendo ou não, é um cara que já tem uma certa
familiaridade, né? Acho que a adaptação seria muito mais rápida do que qualquer outro jogador. Existe esse lado positivo, mas não acho que é unanimidade. Acho que existem questões de extracampo aí que vão causar ruído e que eu não sei se essa briga é uma briga que a gente tem que comprar nesse momento, tá? Então, faço aí essa minha ponderação em relação à contratação do Jeanzinho. Um abraço para nosso parceiro Nilson Almeida. Jean sempre falhou muito, precisamos de um goleiro muito melhor. Aí eu não concordo não, Nilson. Eu não concordo não. O Jean teve uma falha no Bahia, né, assim, assintosa, que foi aquela falha na final da Copa do Nordeste de 2015, só que ali Jean era um jogador muito jovem, né? Já é um jogador hoje de 29 anos, portanto, ali, naquela oportunidade, ele tinha 19 anos, né? Há 10 anos atrás. Então, naquele contexto especificamente, né, ele falhou sim, foi uma falha clamorosa, foi um frangaço que ele tomou na final da Copa do Nordeste, né, e realmente foi uma situação complicada. Só que quando o Jean sai do Bahia, Jean já sai do Bahia como no outro nível de goleiro. Jean já sai do Bahia em outro nível, né? Jean sai do Bahia sendo vendido para o São Paulo, né, já em outro nível. Ele faz o Campeonato Brasileiro de 2017 excelente pelo Bahia, tá? Excelente. Não sei se vocês lembram disso, mas ele faz 56 jogos em 2017 com a camisa do Bahia, né? O Bahia é campeão da Copa do Nordeste com o Jeanzinho no gol, né? Ele dá a volta por cima. A gente é campeão da Copa do Nordeste. Ele joga a Copa do Brasil também. Ele joga os 38 jogos da Série A como titular, né? Então, foi uma temporada positiva para o Jean. Quando o Jean sai do Bahia, ele já sai com um outro panorama, né? Ele já sai com uma outra pompa, né? O 2017 dele foi fantástico. Fantástico mesmo assim. Acho que foi um ano muito bom. Aliás, eu acho que foi talvez o último goleiro que melhor fez um grande ano no Bahia, sabe? Se você parar para analisar assim, qual foi o último goleiro que fez uma excelente temporada pelo Bahia? Eu acho que foi o 2017 de Jeanzinho. Né? Talvez existam outros aí, na opinião de vocês. Não sei, vocês podem lembrar talvez um Douglas Frederich em 2018, não sei. Né? Mas eu acho que o 2017 de Jeanzinho já foi muito positivo. Ele é vendido para o São Paulo, saindo num nível muito superior ao nível que ele começou em 2015. Né? Já com 21 anos, já mais maduro, foi campeão de Copa do Nordeste, enfim. Depois rodou, né? Jogou pelo São Paulo, pelo Atlético Goianiense, são 4 anos de Cerro Porteño, competições continentais. Para mim é indiscutível. Para mim é indiscutível que ele é um outro nível de goleiro. Né? Agora, não acho que seja unanimidade por questões do meu modo de ver, inclusive extracampo. Né? Eu acho que são brigas que a gente vai ter que comprar com parte da torcida que talvez não sejam positivas para esse momento, até porque a gente precisa, no meu modo de ver, de um goleiro que seja unanimidade. E eu não sei se o Jeanzinho seria essa unanimidade na torcida do Bahia. Luan Santos, bom dia, Leirão. O que acha de Gabriel Brazão para o ano que vem? É um goleiro novo, mas tem mostrado consistência nessa Série A, mesmo jogando nesse time bagunçado do Santos. Muito bom dia, irmão. Acho um bom goleiro, né? Mas eu acho que ele tem mercado europeu. Então, acho que se o Santos for vender, não vai vender para o mercado interno, para o Bahia ou para qualquer outro time. Acho que o Brazão sairia para a Europa, né? Acho que o que ele está fazendo realmente com consistência, um goleiro muito jovem, muito ágil, né? Acho que ele sai vendido para a Europa, né? E não aqui para dentro do mercado brasileiro. Então, acho um bom nome, né? Se a gente conseguisse contratar o Brazão, seria um nome interessantíssimo. Mas eu não vejo o Brazão sendo vendido para o futebol interno, né? Para o mercado interno. Vejo ele sendo vendido para fora. Eu não lembro quem noticiou que o Jardim foi oferecido ao Bahia. Se o Bahia não conseguir trazer um goleiro de ranking S, eu prefiro ficar com o que temos e pegar o Jardim para o ano que vem. Tá aí a opinião do nosso parceiro Arara do CT do Bahia. Diego Acioli, todos que querem Jean no Bahia, vocês acompanham os últimos anos dele? Porque não quiseram renovar com ele por lá. O nível dele que todos falam é baseado no passado ou no presente? Só para entender mesmo. Cara, eu confesso para você que eu não acompanhei ele, né? Acho que ninguém aqui acompanhou o futebol paraguaio, né? São 4 anos de futebol paraguaio do Jean. E eu acho que ninguém acompanha o futebol paraguaio. Agora, foram 4 anos que ele foi titular praticamente absoluto e 4 anos que ele jogou nas maiores equipes do futebol paraguaio, jogando inclusive Libertadores, né? Sul-Americana, competições continentais. Né? Então, acho que ele deve ter um nível mínimo, né? Se você pegar aqui os jogos dele, né? Ele fez 25 jogos em 21 emprestado pelo São Paulo, 45 em 22, 50 em 23 e 46 em 2024, né? Em 2025 ele ainda não entrou em campo. Tem 6 meses que ele não faz uma partida, né? Pelo menos, né? O Jeanzinho aí, em 2025 ele não entrou em campo de acordo aqui com o levantamento que eu acabei de pesquisar. Então, é um jogador que em 2025 ainda não atuou, mas é um cara que teve realmente uma sequência muito grande lá com a camisa do Cerro Porteño. De fato, como eu disse, acho que pouquíssimas pessoas aqui acompanham o futebol paraguaio, né? Eu arrisco a dizer que quase ninguém. Mas
pelo menos ele disputou algumas competições relevantes, como Libertadores e Sul-Americana, que são competições que são de alto nível do nosso continente, né? Isso aí é algo positivo no meu modo de ver. Abraço aí pro Mário GF. Jean é um pouco melhor do que os que estão aqui, principalmente com os pés. Não, com os pés ele é muito melhor do que os que estão aqui. Aí a principal característica dele superior aos que estão aqui, né? Ele é muito melhor dos que estão aqui, né, com os pés. O problema de Jean é aquele extracampo que vai gerar ruído. Sobre o futebol dele, ajudaria a curto prazo. Eu tô com Bahia barril dobrado. É isso aí pra mim. Né? A gente vai ter que comprar uma briga muito grande. João Arouca. Jean não tinha provado inocência judicialmente falando, porque ainda repercutiram um assunto do passado que pra mim já foi resolvido. Tem que avaliar o momento atual dele e esquecer isso. Cara, eu não tô julgando nada. Eu não tô julgando nada, tá? O que eu estou dizendo é que uma parcela relevante da torcida do Bahia vai abordar essa questão. Vai abordar esse tema. E a minha preocupação não é se Jean foi absolvido ou não, se é culpado ou não. Nesse momento, minha preocupação não é essa. Minha preocupação é essa situação. A partir do momento que o Jean, obviamente, né, se acontecer, se avançar essa possibilidade, se o Jean for escolhido para ser contratado, essa situação vai gerar um ruído, né, com o torcedor, vai gerar um desgaste, vai gerar uma situação indelicada, incômoda? Se sim, não é para trazer o Jean. Simples assim. Minha preocupação não tem nada a ver com a questão judicial, se ele foi culpado ou não, se foi inocente ou não. Eu não tô preocupado com isso, né? Se pagou ou não pagou, eu não tô preocupado com isso, sinceramente. Minha preocupação não é essa, minha preocupação é, vai gerar ruído com o torcedor? Vai gerar? Isso aí, a gente precisa de estabilidade na posição, a gente precisa de estabilidade. A posição de goleiro é a posição que a gente precisa de estabilidade, de alguém que chegue sem muitas contestações para jogar e assumir a posição. Essa situação toda na carreira do Jean, que já passou, já aconteceu, beleza, mas essa situação toda vai gerar ruído? Vai causar uma instabilidade? Se sim, eu prefiro que não traga. É só isso. Eu não estou repercutindo negativamente, eu não estou dizendo que ele é culpado, que ele não cumpriu, ou que judicialmente ele é isso ou aquilo. Eu não estou entrando nesse mérito judicial, até porque eu não acompanhei o processo, eu não sei, né? Eu não estou entrando nesse mérito. Meu mérito vai gerar um ruído pro clube perante o torcedor? Vai gerar uma instabilidade? Se sim, não vale a pena, é o que eu disse. O pacote não vale a pena, né? Eu não estou falando em relação à parte judicial da coisa, não. Enfim,